Que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Esaú Neves e a partir de agora estaremos transferindo esta live. Nós estamos felizes. Hoje é dia 19/9/2018. Agora 21 horas e 46 minutos. Agora é o momento de trabalharmos a nossa fé. Agora é o momento em que nós vamos nos projetar para termos a grande vitória. Nós temos agora um compromisso de nos atermos à palavra de Deus. Nós queremos nesse instante que o nome do Senhor seja glorificado. A Suelen acabou de entrar. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Logo nós vamos estar vendo um momento para estar orando, né? Juntos, em nome do Senhor Jesus. O Vandilson Silva, meu amigo lá de Petrolina, no Pernambuco, acabou de entrar. Em nome do Senhor Jesus. Tem muitas pessoas que ficam na visualização e não entram. Mas não seja tímido, irmãos. Entra aí, vamos falar do Senhor Jesus. Vamos falar que o Senhor Jesus é bom e que a benignidade dele dura para sempre. Vamos aproveitar e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo nessa noite. Nós vamos falar sobre a fé maior ao faltar a saída. Esse é o tema dessa noite. A irmã Eliane Fontes entrou. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com a senhora. A irmã Dulce Caetano, faz tempo, hein, que eu não falo com a irmã. Deus abençoe a senhora em nome de Jesus Cristo. O Bruno Souza entrou em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, Bruno. O Paulo Neves é meu sobrinho, né? Que Deus abençoe. Aqui em casa, está lá no outro cômodo, eu estou aqui. Que Deus abençoe a cada um dos senhores. A irmã Dulce, está tudo bem com a senhora, espero que esteja bem também, em nome do Senhor Jesus. Meus queridos, falar da fé, a fé maior, quando falta saída, é um desafio para nós. Mas nós vamos andar pela vida de um dos personagens que terminou a sua vida de forma mais incrível na presença de Deus, que foi o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro. Então, eu gostaria que, se você puder, para conferir o que eu vou te dizer, você pegasse uma caneta e depois você medite em tudo aquilo que eu te falar, para que você possa alicerçar, expandir e ter convicções, porque a palavra de Deus não pode ser só palavra, ela tem que dar convicções a todos nós. Todos vocês conhecem a história de Pedro, né? Que era um homem estabilizado na vida, chefe de equipe de pesca junto com seu irmão João, pois o pai deles, acredita-se pela história, que eram proprietários de embarcações para pescaria, comandava pessoas. Só que um líder empresário, um empresário muitas horas, que é um líder, um chefe de seção, até um ministro religioso, um líder, pai de família, ele pode ser uma pessoa nervosa, um líder nervoso, impetuoso, e Pedro era assim. Era líder nervoso, impetuoso e precisava ser lapidado em duas formas. Tanto pelo amor, tanto quanto pela paciência. Então, amor e paciência são dois fatores essenciais. Nós sabemos que ele também era pai de família. Jesus até curou sua sogra. E ele foi chamado por Jesus para pescar homens. E Mateus 4,19 fala isso. Então, Deus chama ele para liderar homens no caminho da salvação. Deus chama ele para viver integralmente para a obra do Senhor. Então, quer dizer, sair da sua herança material, sair da convicção do seu salário ou até de ter legalidade para suprir suas necessidades ali, porque era filho do dono da empresa, comandava a empresa, cargo de chefia e futuramente herdeiro. Então, Deus chama Pedro, Jesus chama Pedro, e Pedro vai e acompanha Jesus. O legal das nossas vidas é que até aí, todos nós estamos acompanhando o Senhor Jesus. A irmã Mara Messias entrou, esposa do meu amigo Rona.
ali em Rio Claro. Que Deus abençoe a senhora, a família, o varão, que sempre vocês são muito prestativos para comigo. Meu amigo pastor Israel Souza, homem de Deus, homem prestativo, professor de teologia, tenho o meu respeito, gosto muito de ver ele explanar as questões da palavra de Deus, da maneira como Deus lhe tem concedido. Aliás, quando eu estou na live, muitas agradáveis pessoas que eu tenho a honra de ver que acompanham e sei que muitos visualizam também. Então, observe que Pedro foi chamado, estabilizado, chefe de família, como tudo isso nós já falamos. Mas um dos fatos mais falados da vida de Pedro é o fator da sua covardia interior ter se revelado em momentos em que problemas lhe fugiam o controle. Exemplo disso, que é um dos textos mais citados, Mateus 26, 69 a 75, quando ele nega Jesus, que as pessoas o pressionam, dizendo que ele andava com Jesus e ele negou Jesus. Só que observa que para aperfeiçoar a fé, nós precisamos, às vezes, entender que nós vamos falhar em profecias que já foram nos dadas. Observa que nós estamos numa fase em que as pessoas querem muito que Deus cumpra as coisas. Mas na onde a profecia é destinada e aonde nós falhamos na profecia, ali precisa ser ajustado, aperfeiçoado, primeiro o andar na fé, para depois o cumprimento disso. Lembra que no final, Mateus 26, 69 a 75, depois que Pedro nega Jesus, ele cantou o galo, ele sai triste. Então, ele sai decepcionado. Jesus ser negado por alguém que andou com ele, na nossa cabeça é isso que passa. Viu Jesus transfigurar na figura divina, até sofreu um apagão. Quando voltou, toda a claridade já tinha ido, porque eles não suportaram. Mas entenda, Jesus veio para levar as nossas dores. E ele precisava ter essa experiência de ser traído por pessoas íntimas. E aí eu te pergunto, na sua caminhada de fé, um dos maiores impedimentos que está atrapalhando as pessoas serem realizadas em Cristo, plenas em Cristo, felizes em Cristo, é exatamente não saber mexer com a decepção e frustração. E quem nunca foi traído em alguma coisa nessa vida? Todos nós já fomos traídos em alguma coisa nessa vida. Então, é necessário sentir e ser curado para ministrar. Isso eu direciono a parte dos que crê que Deus tem uma obra na sua vida. Se você não sentir muita coisa e não for curado, se você é aquela pessoa que quando se envolve em um problema que tem um determinado grau de complexidade, e você fica baqueado, abalado, se envolve demais, suga suas energias, porque tem pessoas que falam assim, eu fico consumido, eu fico tomado, eu me perco, eu sofro, eu adoeço. Você não está habilitado para a obra de Deus. Nós temos que sofrer as frustrações. No caso, Pedro se autofrustrou. Então, observa que nós já alegamos demais frustrações que as pessoas nos causam. E tem pessoas que chegam a um ponto que ela era tão demasiada que quando ela entra em choque com seus próprios erros, com as suas próprias deformidades, com as suas próprias falhas espirituais, ministeriais, muitos não encontram mais força para se levantar, enquanto outros também fazem da queda, dos erros, uma brincadeira. Eu fiz, mas já pedi perdão a Deus. Eu fiz, mas já pedi perdão a Deus. Também impedindo Deus de levar a saltos de cumprimento de palavras, de promessas mais elevadas. Forte abraço, pastor Israel. Marília Miranda, nossa irmã lá de Pirassununga, acabou de entrar. Nosso pastor Uziel Lima, ali de Rio Claro, da Assembleia de Deus, o presidente do Ministério Assembleia de Deus Vila Nova, ali na 11A, na Vila Nova, nosso amigo, pastor, companheiro, a Zezé Pistarini entrou,
Deus abençoe. A Silmara Oliveira entrou. A paz, Silmara, que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Então, observe que se você não souber tratar com essas questões de decepção, de frustração, cuidar das suas causas, aquilo que te vem contra, você saber adornar, você saber liberar o perdão, não brotar, não germinar as raízes, saber trabalhar. Nós sabemos que há uma promessa para o nosso nível de tentação. Não vos veio tentação no ser humano. Fiel é o Senhor que junto dela envia o escape para poder suportar. Ele não deixará ser tentado além das suas forças. Observe que muitas pessoas caem na tentação. Muitos permanecem na tentação. Agora, tem uns que olham a tentação como uma situação humana, quer dizer, o inimigo usou alguém, ou a própria pessoa é daquele jeito, ela vai para Deus, libera a cura, não se envolve, não se amarra, não se fere. Que no mundo psicológico diria, essa não é uma pessoa tóxica. A pessoa que absorve tudo é tido como pessoa tóxica. E isso é um problema. Nós não podemos levar carga que não é nossa. Então, observa que, apesar de Pedro ter negado Jesus, Jesus vai buscá-lo. E eu quero comentar com você por exemplo, outra profecia que Pedro recebeu antecipadamente. Ele recebeu a profecia que ele negaria, ele negou. Mas ele recebeu também uma profecia do Senhor, dizendo assim, olha, a minha obra será aperfeiçoada em ti. Lembra? Pois eu digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra, quer dizer, eu vou ser o teu alicerce. Eu vou ser a pedra de esquina da sua vida. Vai ter alicerce a tua vida. Sobre mim, eu usarei a sua vida na edificação da igreja. E as portas do inferno, chega um tempo que não vai prevalecer contra ti. E nós sabemos, literalmente, que teve um momento que Jesus expulsou o demônio, literalmente, de Pedro. Então, quando você olha, fala de Pedro amadurecido na fé. Jesus entrega uma revelação para Pedro, dizendo assim, chegará um ponto que você terá coragem de morrer por mim. E quando Jesus fala isso em João 21, 18, 19, está falando que Pedro ia morrer pelo viés, quer dizer, pelo caminho do martírio, que foi o destino dos apóstolos. Então, eu quero falar com você um pouco hoje sobre a questão da fé, mas eu quero tratar nela, na vida de Pedro, no fator do tema mais conhecido. Até então a gente fez comentário do Pedro que foi chamado, do Pedro que abriu mão. Pedro já vinha de uma vida de sacrifícios e falhou em situações como negar Jesus, mas também recebeu profecia que seria aperfeiçoado. Quem sabe você está desanimado, frustrado, querendo largar tudo. Você tem que lembrar não só da frustração ou das suas falhas, você tem que lembrar da promessa. Jesus não prometeu que te usaria, que ousaria pela tua vida, que ele te curaria. Lembra de textos da palavra como aquele que diz que ele faz a ferida e ele mesmo sara, querendo dizer, ainda que ele não foi feito por ele literalmente, mas se aconteceu no percurso da fé, com tudo que acontece, ele está no controle da história. Deus não está no controle da história. Por quê? Porque o ser humano, por exemplo, tem chance de se arrepender. Porque o Senhor está no controle. Porque se o Senhor não estivesse no controle, o diabo teria ceifado todos nós no pecado. Não teríamos para quem pregar, porque o diabo já teria matado todos. Então, Deus está no controle da história, na história da humanidade, está no controle da tua vida e da minha vida neste momento. Jesus entregou para nós que nós temos que vigiar. Jesus entregou que nós falharíamos, tipo o provérbio, justo cairá 7 vezes e não ficará prostrado. Agora, é um processo entre perdoar quem foi usado para nos forjar a queda e nos perdoar de termos caído. Essa é uma realidade que as pessoas precisam mexer com ela para conseguir entrar na verdade. O que é a verdade?
A verdade é aquilo que interfere na realidade, faz-nos vencer todas as limitações, nos amadurecendo na fé e nos habilitando para sermos úteis no corpo do Senhor. Essa é uma verdade que precisa ficar sólida nos nossos corações. A irmã Nereide, a mãe da Carol, entrou. Deus te abençoe, irmã Nereide, amiga da gente. O Vladimir Santos entrou. Que Jesus te abençoe. A irmã Sheila Cristina, missionária lá em Pernambuco, Petrolina, entrou. Que Deus te abençoe. Então, eu quero continuar falando com você sobre a fé de Pedro, sobre o trabalhar de Deus para que Pedro tivesse fé. Eu quero ler aqui no livro de Mateus e tirar as lições que precisamos. Capítulo 14 do livro de Mateus, a partir do versículo 25, porque do 22 para frente está falando de 14, 22, sobre Jesus andar sobre o mar. E eu quero frisar alguns detalhes. Versículo 25. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Então Jesus respondeu: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Meus filhos, quero que você observe. É um dos textos mais pregados. É um dos textos, porém, de uma que precisamos ter uma pequena sensibilidade espiritual para que esta palavra cumpra o objetivo de Deus, se renovar a cada dia. Porque muitos textos da palavra de Deus já ficou embrutecido dentro dos homens. Já não gera novidade de vida, já não traz revelação nova, porque as pessoas estão se atendo muito a fatores como a história, como um filme marcante daquele personagem, daquela situação, e não extrai a rema, a vida da palavra, a revelação para os seus momentos pessoais. Então, agora nós saudamos aqui o Vladimir Santos, o Lucas Gabriel, graça e paz aos senhores. Laudeli Drago entrou, graça e paz, que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Quais são as lições que nós extraímos? Pedro, ao falhar em andar sobre as águas, que lição nós podemos tirar disso? Ou que análise? Observe bem que no capítulo 14 de Mateus, no versículo 31, está escrito assim, olha que louco o negócio. Jesus estendeu imediatamente a mão, quer dizer, no meio do naufrágio, segurou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? O problema é que Jesus já tinha dito sobre ter pequena fé. O que Jesus tinha dito sobre ter pequena fé? Ele tinha dado a certeza que, ainda que a fé fosse pequenininha, como um grão de mostarda, através daquela pequenina fé, a gente realizaria grandes obras. E o Senhor não é um Deus de contradição. O Senhor não é um Deus de contradição. Observe bem que no livro de Marcos, quando você vai ver esta parábola não, esse fator, essa realidade de Jesus andar sobre o mar e Pedro ir ter com ele,
No livro de Marcos, no capítulo 6, quando vai falar de Jesus andar sobre as águas, não vai falar que Pedro pediu para ir ter com ele e não vai pedir e não vai citar esse diálogo de Jesus exortando Pedro. Por quê? Porque o livro de Mateus apresenta Jesus como rei, e um rei governa, dá suporte, ele trata das pessoas. Já no livro de Marcos, trata Jesus como servo, servindo. Então, no final quando você vê a passagem de Jesus caminhar sobre as águas, em Marcos 6, versículo 45 e 52, o versículo 52 termina fazendo a seguinte afirmação. Afinal, e logo, versículo 51, Marcos 6, 51. Logo que Jesus subiu no barco, veio, estava passando por eles, mas aí Jesus vai, sobe no barco, e logo que ele sobe, cessa vento e cessa tudo. E aí o versículo 52 fala assim, afinal, eles nem tinham entendido o milagre dos pães, porque seus corações se mantinham endurecidos. Quais são os fatores? Achar que o Senhor era um fantasma. Por que eles viram Jesus de longe e logo não identificaram se eles andavam com Jesus? Porque esse versículo de Marcos 6,52 revela que mesmo andando com Jesus, mesmo estando com Jesus, eles não estavam abrindo o coração para ter entendimento, ao menos daquilo que Jesus já estava fazendo aos olhos dele. E a maior parte de nós, quando nós precisamos de uma bênção nova, nós esquecemos de aumentar a nossa fé, lembrando de tudo o que o Senhor já tem feito. Nós esquecemos disso. Nós não puxamos isso para aquele momento. Jesus já me deu o livramento, Jesus já me livrou do acidente, Jesus já me restaurou de algo que a medicina diz que não poderia, ou que eu tomaria remédio para toda a vida. Já vi desemprego na minha família e Deus abriu a porta, ainda que fosse a primeira vez que você passasse na hora das nossas questões. Nós não temos aquela firmeza. E falam, afinal, eles não tinham nem entendido o milagre dos pães, mas Jesus deu para eles os pães que o menino tinha e mandou eles repartirem. Então, quer dizer, eles já tinham visto que andar com Jesus era circunstâncias reais que ameaçavam, trazia necessidade, era amedrontador, mas o Senhor Jesus entrava com o sobrenatural. E é isso que você tem que entender nesta noite, às 10:08 da noite. Não é um problema que está te acontecendo, é que agora, se você não for para a fé, o firme fundamento do sobrenatural, você não sai dessa situação que você está. Você não vai ver mudança procurando um caminho conforme o problema. Esta é a grande questão das nossas vidas. Então, observe, a falha de Pedro em formato da falta de fé, ela mostra o que para nós? Bom, quando Jesus enviou os 12 para curar, libertar oprimidos, por exemplo, Pedro, ele estava na autoridade de Jesus e não o incluía no problema. Ele era um canal transmissor. É por isso que ministros entram em conflito. Quando ele está cheio o problema com os outros, eu profetizo pela fé, eu digo pela tua fé, eu levanto a minha mão, eu agora como um profeta, uma profetisa de Deus, eu falo para você como um crente, ó Senhor, eu profetizo pela fé que vai dar. Só que a fé pessoal, ela é mais plena, pois ela nos inclui na problemática. Nós é que estamos na situação. E ele era apenas um canal transmissor, Pedro, quando ele foi de 2 em 2. Quando ele foi curar. Quando Jesus mandava ele fazer e ele fazia. Agora, quando ele negou, ele estava na problemática. Quando era para ele andar por sobre as águas até chegar a Jesus, ele estava na problemática. Ele estava envolvido, dependia. Então, a dependência, ele estava na problemática e ele tinha dependência da solução. Ele tinha que ter o exercício da fé, ele tinha que agir na fé, ele tinha que perseverar na fé.
Quando nós estamos na problemática, quem depende da solução somos nós. Quem tem que exercitar a fé somos nós. Quem vai exercitar primeiro é o interior. Pensar no que o Senhor fez. O Senhor já fez isso, o Senhor já fez aquilo. Entender. 6,52 de Marcos falando do texto, eles não tinham entendido nem aquilo que eles já tinham visto. E a maior parte das pessoas não procura entender como foi feito, outros até pregam, não importa como que ele vai fazer, importa que ele faça. Então, quem leva de qualquer jeito, não importa como ele vai fazer, não vai prestar atenção nos detalhes de como ele faz, então não manterá o altar cheio da lenha para queimar, a lamparina cheia do azeite, não vai conseguir fazer isso, porque não presta atenção, não participa. Está na problemática, essa geração está na problemática, recebe a solução, daqui uns dias está ao vivo desejando outras coisas, problemas da vida a resolver, não presta atenção na fé, não guarda no coração. Lembra de Maria, quando o anjo anunciou a ela que ela estaria grávida e seria gerado pelo Espírito, ela foi guardando as palavras no coração. Jesus em vida e ela guardando as questões no coração. Guardar o coração, porque dele procede as saídas da vida. Qual é as saídas da vida? Na hora que vem algo real, nós temos a verdade, tanto a fé, por causa da palavra que nos transformou, e nós temos já verdades que desfez mentiras, enganos, problemas, obras malignas, e nós estamos em pé. Então, na hora da problemática, nós estamos na posição de dependentes da fé. Teremos que ter um exercício interior da fé. Teremos que agir na fé, combatendo a questão, e teremos que perseverar na fé. É uma necessidade de compreendermos isso. A nossa alma está com fome, e o Senhor disse, Jesus, chegaria um tempo, usando até os profetas, que ele derramaria fome, não de pão, mas a palavra. Em outro lugar, ele afirma sede da palavra. O Cleiton Carlos entrou, que Deus te abençoe. Gustavo Cruz, o meu amigo, tem uma oficina aqui perto da Engep, em Limeira. Você que tem um problema de moto aqui em Limeira, vai no Guto. É um caminho. É o caminho. Assim, para resolver essas questões para você. Marcelo de Oliveira, meu amigo, esposo da irmã Maria José, ali de Piracicaba, pertencem ao corpo de Cristo. A paz, Marcelo, eu estou com saudade de ti, inclusive devido às situações que sei que você tem vivenciado, mas Deus está no controle de todas as coisas. O Antônio Vilar, que a graça e a paz do Senhor esteja contigo. A Ondina Silva, que Deus abençoe, irmã Ondina, na graça e a paz, viu? A Sueli Melo, graça e paz, sempre nos acompanha. A Isabel Cristina, de Cosmópolis, Deus te abençoe. A Rosiane Graziela Lima, Deus te abençoe. Cláudio Godoy, que Deus abençoe, varão de Deus. A Maria Lúcia entrou também, que Jesus continue abençoando. Vamos falar mais um pouquinho da fé? Vamos comentar mais um pouquinho dessa questão de fé? Nós temos que entender que no afogar, Pedro não só via Jesus como destino do seu caminhar sobre as águas. Ele estava indo também para se encontrar com Jesus. Observe. Agora a dúvida coloca em conflito com o sobrenatural. Observe que Pedro, ele já estava vivendo o sobrenatural. Quando ele fica incrédulo, ele duvida da sua própria capacidade de fé que ele já estava exercendo. O que você acha que acontece com aqueles que falam, não estou aguentando mais, pastor? Só batalha e só prova. Ali, ele começa a deixar aquilo que ele já está exercendo. Viveu até aqui a pressão e resistiu. A Bíblia diz, obedecei a Deus, resiste o diabo e ele fugirá de vós. Então, Pedro, quando ele começa a duvidar, ele perdeu a bênção em andamento.
Ele perdeu a vitória garantida. Ele já estava andando por sobre as águas. Sakabadácia, mandaia. Observa o que está acontecendo com você, crente. O diabo está querendo tirar aquilo que você já está vencendo. Mas faz tempo, você venceu até aqui, você não sabe quanto falta para terminar essa estrada. Caminha por sobre essas ondas, para de andar, olhar que está vencendo. Não interessa se está fazendo zigue-zague em forma de onda, você está andando por sobre ela. É isso que é necessário ser compreendido. Então, Pedro, ele perde a bênção em andamento. Perdeu a vitória que já estava garantida. Senhor, permita que eu vá. Lá em Mateus a gente viu isso. O Senhor só olha e fala, vem. Meu desejo é que você venha, faça as mesmas obras que eu. Faça as mesmas. Lembra que Jesus disse, aqueles que crêem nas obras que eu faço, não só fará essas que vocês estão vendo, mas farão maiores ainda. Conclusão, meu irmão, que obra maior? Na época, Jesus veio como Salvador do mundo, foi rejeitado pela maioria, mas nós vimos lugares, tipo na África, que não chovia, a nação começaram a orar e chover. Nós vimos lá também governo que ninguém tirava. O povo de Deus foi para a rua declarando o país do Senhor, mas todo mundo. E aquele que não largava do osso do governo corrupto, caiu. E isso foi agora, começo do ano, final do ano passado. Coisa sobrenatural. Coisa sobrenatural. Então, o que está acontecendo, na verdade, é o seguinte. Quando a pessoa deixa de ser testemunha, entra na dúvida, ela deixa de ser testemunha. Ela deixa de ser sal. Ela deixa de ser luz. É por isso que você está vendo muito crente nas trevas, endemoniado, apostatado, simplesmente cerimonialista da igreja, que tem no microfone na mão, prega, canta, você não sente nada, porque na verdade já não está andando com Cristo faz tempo, já afundou na caminhada da fé. Pedro, ele perde a bênção em andamento, uma vitória garantida. Quem duvida de Jesus no caminho da vida, irmão, perde o encontro na caminhada com ele para a vida eterna. E é a maior promessa que nós temos. É a maior promessa que nós temos. Então, a parte de ser aqui, que eu quero te dizer, quando cremos em algo fundamentado na Bíblia, pela fé, nós vemos Jesus. Quando nós acreditamos em algo fundamentado na Bíblia, pela fé, nós vemos Jesus. Mas tudo isso será inútil ver. É inútil ver, é inútil desejar o milagre se a fé não for guardada, consistente e perseverante. Quando você recebe aquela profecia que alguém é usado na igreja, eu quero que Deus me revela, senão eu não vou mais. Chega lá, Deus aponta você no meio de trilhões. Aí você chora, se emociona. A maior parte dos crentes hoje em dia é assim, Deus já usou 1.502 vasos. Marca os vasos, grava os vasos, a quantidade de vasos e não guarda o caminho. Não guarda a consistência. Não guarda a perseverança, não guarda o que é principal. Porque a profecia, se ela tem a capacidade de exortar, consolar e edificar, por que na hora que recebemos serve de consolo? Porque quando falhamos, como Jesus chegou a repreender e tratar sério com Pedro, nós não aceitamos. E por que nós queremos tanto ser edificados que, em vez de estar na fé guardada, consistente e perseverante, nós entramos na ansiedade e a ansiedade não deixa ver o caminho. Faz perder aquilo que já está na mão. Você pode ver, é tipo vida sentimental. A pessoa está sofrendo, querendo alguém. Deus prepara alguém. Ela não continua sendo aquela pessoa mansa que você
começou. Daqui a pouco ela está como qualquer mundana ou mundano. Obsessivo, chato, achando que todo relacionamento é normal, ser cheio de problema, não sabe viver a paz. Então é melhor viver o deserto da solidão. Porque senão empobrece e desgraça a vida do outro. A falta de ritmo, a continuidade no que crê, tem feito muito abandonar a fé. Tem feito pessoas abandonarem projetos. Abandona até coisas conquistadas por causa das lutas. Você já viu pessoas que lá, pagando, eu vou vender isso, a casa que eu estou pagando, que é minha, eu vou pagar só aluguel. Porque quando vem pagar parcela, olha que desinteligente. Vende o que vai ser dele, vai continuar pagando para os outros e nunca vai ser proprietário. Você entende? Que a confusão, a falta de ter, vamos dizer, um fundamento bíblico, uma fé reta, guardada, consistente, perseverante, então vai faltar ritmo, vai faltar continuidade no que crê, vem o abandono, abandono da fé, abandono de projetos, e coisas conquistadas as pessoas têm aberto mão também. E aí depois sai falando que tudo é permissão de Deus. A Bíblia diz assim, guarde o que tens, para que ninguém tomes a sua coroa, seja em condição de salvação, ou seja algo que Deus deu. Pode olhar lá no livro de Deuteronômio, capítulo 11, você vai olhando o que Deus vai falando para o povo, que ele vai estar junto, guardando se o povo estiver com ele. A terra é prometida, a promessa lhe fora feita. Agora, a condição de permanecer com aquilo na mão está em você. A Rosiane Lima, graça e paz, filha, que Deus te abençoe. Pastor Valmir Ferreira, Adele Meira, ali no Recanto dos Anjais, né? É o bairro. Pastor, deu um branco, escreve aí para mim, por favor. Meu amigo, Deus abençoe, pastor. Gilmar Santos, esposo da irmã Marcilene, que teve uma grande vitória na saúde, né? Família abençoada e amigos meus, que Deus abençoe, Gilmar. Nós estávamos comentando nessa noite, aos 37 minutos dessa live, falando sobre a fé maior ao faltar a saída. Então, nós vimos que Pedro foi recebendo profecias, foi falhando e recebendo profecias. Eu vou aperfeiçoar a sua fé. Sobre esta pedra, sobre mim que sou o alicerce, é que eu vou te edificar, Pedro. Eu não vou abrir mão de você. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Você vai ser um marco para a igreja de todo o tempo da graça. Tanto é que não só a vida dele está canonizada na Bíblia, a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé, como tem lá até suas epístolas escritas no livro de Atos, falando dos apóstolos, cita o homem de Deus. Você pode ver que mesmo ele falhando tanto ali, não estamos falando de falha pequena, estamos falando que muitas horas ele exagerou na fé, tipo quando ele quis repreender Jesus, que Jesus falou que ia morrer em Jerusalém, portanto, que ele achou que ele estava mais cheio do que Jesus, foi falar, não diga que o Senhor não vai morrer, o Senhor falou, arreda-te de mim, Satanás, mas o Senhor falava, eu vou edificar. Lembra que eu te falei? Filho de empresário, vida estabelecida, camarada grosso, imperativo, que era difícil de conviver, o Senhor veio e fala, venha após mim, eu vou te fazer pescadores de homem, um homem impulsivo, complicado, que não tinha muito amor, era nos berros. O irmão dele, João, era amoroso, mas ele já era... O Senhor, então, ele ia precisar ser trabalhado, Pedro, aonde? Na paciência e no amor. Lembra que falamos lá de Mateus, que depois de negar Jesus, ele saiu e chorou, porque a pessoa impetuosa, a pessoa sem amor, a pessoa que negligencia esses detalhes da fé que eu te falei, quando sai do domínio dele as questões, que Pedro tinha dificuldade, quando fugia, o domínio. Negou Jesus porque ali ele se apavorou. Um cara que antes arrancou a orelha mas ele fazia tudo na fé de Cristo. Cristo está junto.
Sozinho era complicado. Jesus estava vindo. Eles não entenderam. Então ele disse o quê? Oh, se é o Senhor, me permita que eu vá. O Senhor falou, vem. Na hora, no impulso emocional, ele foi. Não foi a fé adulta. Eu vou, Senhor. Mas mesmo assim ele grita por socorro, o Senhor estende a mão. E nós vimos a revelação no livro de Marcos 6, que Jesus, a diferença do texto narrado em Mateus, que lá fala do diálogo de Jesus e Pedro. Aqui não, fala que Jesus viu. Em Marcos vai falar que eles vieram, como eu já disse, e vindo Jesus, acharam que era um fantasma e o Senhor estava passando por ele. Até que o Senhor entra no barco, cessou-se o vento e a tempestade. E 6,52 de Marcos fala que eles não entendiam nada do que Jesus estava fazendo ali, porque nem o milagre dos pães, da multiplicação dos pães, eles tinham entendido. Quer dizer, o Senhor deu graça na frente deles, partiu diante deles, mandou eles repartir, participavam das coisas do Senhor sem guardar no coração. Então chegou um ponto em que a fé de Pedro estava complicada. E é isso que nós aprendemos. Por isso que o Senhor, depois de ressuscitado, falou, Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas. Ele entristeceu. Aí o Senhor dá um jeito, fica em Jerusalém até que do alto seja revestido. Na nossa geração, o contrário. Pessoas revestidas estão entrando em choque na fé. Por causa da circunstância, uma perca humana, uma perca momentânea material que se conquista, a vida se refaz, abandonam a fé, cai levianamente, diz que teve que cair para Deus levantar de novo. Só quando acontece algo sólido, material, vendo, é que eles acreditam. E o que eu te disse, não adianta ver Jesus, não adianta ver o milagre acontecendo se a fé não for sólida lá dentro. Porque Pedro viu Jesus falou, veio, ele identificou a voz e ele começou a andar. Aí ele olhou para a circunstância. Então o seu problema de fé, meu irmão e minha irmã, e o problema que o inimigo tenta contra mim, contra todos, não está na falta de... não está no problema. O nosso problema não está no problema. Não está nos que nos ameaça. Está na nossa falta de ter firmado vida interior com Deus. Ter criado a fé como firme fundamento das coisas que se espera, ainda que as condições estão contrárias. Hoje em dia as pessoas precisam que as coisas se tornem favoráveis. Hoje em dia as pessoas só creem, Deus vai provar que Ele é Deus na minha vida, fazendo lá fora. Enquanto a fé é o firme fundamento que veio a realidade, eu tenho a verdade. Eu vou ter a vitória aí. Jesus vai me dar a vitória aí. Eu não abro mão e a serve, a camandácia. Eu vou chegar aonde Deus estabeleceu. Paulo dizia, eu pensei que aquele que começou a grande obra em vossas vidas será fiel para completar. Querendo dizer, não olhem para situações. Vocês já entraram. Lembra que ele começou, olha como era. Já começou, já não é mais como era. Ele vai completar nas vossas vidas. Ele vai terminar esse negócio. O Val Silva entrou, graça e paz, Val. Que Deus abençoe. A irmã Sônia Ignácio, lá de Pirassununga, entrou, graça e paz. Né? O Paulo Nunes entrou. Oh, Deus te abençoe. Que a graça e a paz do Senhor esteja com vocês. Vocês que não viram essa live por completa, a fé maior ao faltar saída, revê ela por completa, compartilha, vai valer a pena. Hoje você pode ver que não entrou nada de cunho político, porque na política é batalha espiritual, é combater demônios nos homens. E aqui hoje Deus mandou essa palavra. Essa é a palavra que Ele mandou. 44 minutos da live. Vamos orar agora ao Senhor. Pedir ao Senhor, Senhor, é nessa circunstância que eu estou vivendo. E você agora fixa a circunstância. Onde a enfermidade, você que vai orar comigo, vai apresentar também a minha sobrinha, Deus vai dar vitória no pé dela, em nome de Jesus Cristo. Você vai fazer essa obra junto comigo, vai visitar seus familiares e deixa Deus trabalhar.
Começa a fé aqui dentro. Não é pelo que vai acontecer lá fora. É aqui dentro. Certeza, convicção. Jó, eu sei em quem tenho crido e que por fim se levantará. Conclusão, nem toda a vida eu fui o homem mais rico do Oriente, mas aquele que me enriqueceu e me fez no passado é aquele que faz no presente. Vamos orar. Santo Deus, em o nome de Yeshua HaMashiach, o Senhor Jesus, eu peço, Pai, que nesse instante, depois de uma palavra como essa, que esteja na nossa alma ela para aquietar, penetra como espada na alma, aquieta ela, cura ela, Senhor. Pai amado, vivifica ela, tira a ansiedade dessa alma agora e movimenta, Senhor, o Espírito. Pai amado, a consciência, o julgamento da razão e a vontade. Passa agora a ser vivificada coisas que o Senhor já fez, porque na nossa vida o Senhor já é. Ajuda-nos a guardar os teus trabalhares, Senhor. Não deixa, como diz Marcos 6:52, esquecermos daquilo que já vimos e que compartilhamos com o Senhor, como os discípulos estavam numa situação que eles não entendiam, nem o pão que o Senhor deu na mão deles e mandou partir, e foi dado graça, era ter entendido, foi a graça do Pai que desceu no pão. Eles não entendiam, Senhor, mas abre os olhos do nosso entendimento. Oh, Jesus, tenha de misericórdia da tua igreja, restaura no caminho da fé, de caço, mandarádia, caia, cura as enfermidades agora, meu Deus, abre porta que ia mandar Sérvia, Pai, venha trazer a paz a esse coração, penetra a alma, espírito, juntas, medula, visita os pensamentos, Pai, destrói a fortaleza anticristã, antipromessa, Senhor, destrói os raciocínios antifundamento, porque às vezes a mente é tomada por tantas questões, e essa tira o fundamento, tira a consciência, tira a certeza. Demônio, você vai partir em retirada. Não é tempo de tormenta. Ainda que no mundo temos aflição, ainda que o mundo jaze no maligno, mas nós vivemos com o príncipe da paz, Jesus Cristo. Então as tuas obras estão desfeitas, Satanás. Em o nome de Jesus, eu abençoo a tua vida, a tua família, a tua saúde, o teu ministério, santos obreiros, em nome de Jesus, e obreiras também, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor levante um novo tempo, como guardião que é de nossas vidas, e como aquele que não está ausente, ele disse, estarei convosco todos os dias, porque ele foi para preparar lugar, todos os dias na terra e na eternidade. Olha que bênção. Glória a Deus por isso. Que Deus te abençoe. Você que não viu a live, a Jô Mendes entrou, Piracicaba. Graça e paz, Jô, que Deus te abençoe. Dá uma olhada que vale a pena. Eu creio que essa mensagem foi direto do trono de Deus. O Zé Paulo e a Vanessa entrou. A paz, meus filhos, segunda que vem estarei com vocês aí, noite da vitória. Eita glória! Não esqueça, não, é dia 24, né? Estaremos juntos glorificando o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Que Deus prospere a vida de todos. Que Deus prospere vocês. Por quê? Porque enquanto estamos nessa terra, indiferente de arroxo, nós temos mandamento. Dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, e só Deus abrindo a porta para termos condição de cuidar da nossa família, nossas vidas, dando e sustentando a sua obra. Em nome de Jesus Cristo, que Deus te abençoe poderosamente. E termino fazendo uma proposta, quem sabe para você já é desafio. Todo mundo sabe que o pastor falou nas outras lives que o pastor estava viajando de a pé, né? Estava de a pé, um irmão abençoou com o carro, outro irmão abençoou com a moto, outra hora eu fui de ônibus, me pegaram na rodoviária, não faltou recurso. Só que agora a moto ficou pronta, precisamos pagar. Se você quiser semear na nossa vida, nosso WhatsApp é 019 981941124. Eu vou colocar aí no final da live. Que Deus abençoe tua vida. Que Deus resplandeça a luz do rosto dele através de ti. Que Deus, através de ti, resplandeça, irmão. Por quê? Porque se nós não estivermos na fé perseverante, consistente, fé guardada, então não somos sal, não somos luz, não somos testemunha.
Que Deus te abençoe. Um abraço e um beijo no coração de cada um de vocês.